Fala galera, está no ar mais um Radioatividade Podcast. Eu sou o Judeu e no episódio de hoje a gente vai estar falando de mistério, OVNIs e além do mais é no Brasil. Você já ouviu falar sobre o caso da máscara de chumbo? Não? Então fique por aí que a gente logo após essa vinheta a gente vai estar falando um pouco mais. Vou tentar fazer aquele podcast de Criminal Junk, tentar falar um pouco desse mistério. E antes da gente começar aqui, trazer o nosso recado aqui, que o nosso podcast vai estar em vários agregadores de podcast. Então se você estiver no Spotify, Google Podcast, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like, comenta, que isso ajuda muito a gente. É o tanto aí que a gente está tentando monetizar o canal, tentar ajudar uma ajuda financeira para o canal. A gente também tem um PicPay, vai estar aqui na descrição. Vai lá, tem nosso Instagram, entra lá no Twitter e tudo mais. E sem mais delongas, vamos começar este mistério. Inúmeras teorias tentam explicar a morte de dois técnicos de eletrônica no Morro do Vitae, no Rio de Janeiro, mas até hoje nem a polícia, nem a investigação, nem nada encontrou uma solução. Eu estou falando do mistério da máscara de chumbo. Por volta de entre agosto, 20 de agosto exatamente, no ano de 1966, quando um jovem rapaz explorava encostas do Morro do Vitae, em Niterói, Rio de Janeiro, à procura de um local para empinar sua pipa, simplesmente soltá-la. E estava ali lá, apaisando. Ao atravessar um terreno acidentado, o garoto Jorge da Costa acabou encontrando alguma coisa que, no entanto, estava muito estranho. Algo que não esperava. Eles estavam vestindo sobretudos e, portanto, estranhas máscaras de chumbo. Dois homens jaziam mortos no chão da colina. Minha gente, a gente vai começar um pouco a falar o caso das máscaras de chumbo. Ainda hoje desconcerta a ciência forense por ser um mistério não resolvido. A investigação da polícia identificou os dois corpos de técnicos, Manuel Pereira Cruz e Miguel José Viana, da cidade vizinha de Campos, de Goytacazes. A primeira coisa que perceberam, um item muito curioso, e a gente está falando dela, o que eles compunham, uma máscara totalmente feita de chumbo. O que será que eles estavam fazendo com ela? É uma coisa muito estranha, o jeito como eles estavam se vestindo, o jeito como eles morreram. Uma nota foi encontrada no bolso deles. Tinha umas seguintes anotações que são realmente coisas que é de se questionar. Vamos dizer, a seguinte informação dizia: 16h30, está o local determinado, 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger portais, aguardar sinal, máscara. Além do papel, também foram encontradas 2 toalhas molhadas e uma garrafa de água vazia. Aí que está a teoria. Por que eles estavam lá exatamente essa hora? Por que essa anotação? Exatamente 16h30, local determinado, 18h30, ingerir cápsula. Que cápsulas são essas? Eles estariam fazendo algum tipo de... algum evento ali para a ciência, algum tipo de estudo? Ou será que eles estavam fazendo algum tipo de seita? Vamos tentar investigar um pouco mais o que eles estavam tentando fazer. Bem, vamos ver agora, porque segundo a reconstituição, Manuel Pereira e o Miguel haviam deixado sua cidade natal em 17 de agosto. Nota que eles foram encontrados no dia 20, morto no morro por Jorge da Costa. E parece que em 17 de agosto que a gente teve relatos de suas esposas que iam comprar materiais de trabalho em São Paulo. Mas como eles estavam nesse morro? Que papel é esse? Que informação? E isso que deixa informações mais oblíquas. Mas de acordo com uma garçonete local que trabalhava no bar onde eles compraram água,
O Miguel parecia muito ansioso e olhava o relógio a todo instante. Curiosamente, a polícia nunca realizou um exame toxicológico nos corpos dos dois homens, porque há uma grande possibilidade deles ter algum tipo de doença também, mas que tipo de doença ou droga estaria eles fazendo esse tipo de experimento científico? Seria isso um experimento científico? Algum tipo de contato com alguém mais? Isso fica muito, tipo assim, ambíguo, saber, sem respostas, vários sentidos. Só que sendo impossível saber se eles realmente ingeriram alguma cápsula estranha, porque estava lá no papel falando que ele 18h30 ingeria a cápsula. E sem falar que não havia sinais de violência nem armas nos redores. É o que estranha ainda mais a morte deles, porque o que será que eles ingeriram? Algum tipo de veneno? Isso que deixa mais estranho ainda. Por suspeitar de que as máscaras, sobretudos e toalhas molhadas revelassem uma tentativa de se proteger contra a radiação, os corpos dos dois foram escaneados à procura de material radioativo, o que não foi encontrado. É o que deixa mais ainda esse caso mais misterioso ainda. Seria doença? Seria algum tipo de droga que eles usaram? Um experimento científico? O que eles estavam fazendo? Qual o sentido daquela máscara? Qual o sentido da anotação? O que seria aquela cápsula? A polícia e a investigação até hoje não consegue deduzir o que aconteceu, mas porém a gente tem hipóteses, porque inúmeras teorias ganharam vida. Algumas afirmam que os homens estavam envolvidos em venda ilegal de material radioativo, tendo sido assassinados por compradores insatisfeitos, enquanto outros, mais conspiratórias, deduzem que os dois seguiam instruções ditadas por extraterrestres. É o que a galera mais bate em cima, porque é o sinal. O que seria aquele sinal? Porque, vamos dizer, eles seriam vendedores, mas o que é aquela anotação? Ingerir cápsula, 18h30, aqui está o local. Tá, ok, aqui está o local da venda, mas o que seria ingerir essa cápsula? Seria uma cápsula para se proteger da radiação? Ou seria algum tipo de cápsula para você ter algum tipo de contato com extraterrestres? Isso que é o mais estranho de tudo mesmo. E sem falar, usar as máscaras para se proteger da radiação seria emitida pelas aeronaves. É isso que as teorias que extraterrestres falavam. Eles queriam usar a máscara para se proteger de algum tipo de radiação extraterrestre. Isso fica mais ambíguo ainda. Mas, entretanto, todavia, a teoria mais aceita foi apresentada pelo amigo de um dos falecidos. Ele revelou que os dois homens eram membros de uma seita religiosa científico-espiritualista, envolvido na experimentação de drogas psicodélicas. É o que é mais plausível até agora seria essa. Seriam eles, porque o que mais ali diz ali seria um experimento. É realmente isso. As máscaras, o que faz sentido também as máscaras ser algum tipo de proteção anti-radiação para alguma coisa. Mas qual seria esse experimento todo? Seria só porque houve a perícia. Eu só não sei se houve a perícia para algum tipo de envenenamento. Não deixa bem explícito aqui o que realmente aconteceu. O que deixa eles estavam se protegendo de algum tipo de radiação. E houve sim algum tipo de experimento. Agora, drogas ou veneno? O que eles ingeriram para aquilo acontecer? Sobretudo, afinal, e as anotações? Anotações já chega a dizer que foi algum tipo de envenenamento ou eles estavam querendo se proteger de alguma coisa. Que a gente quer saber mais sobre isso. Mas, como a morte ocorreu nos anos 60, quando o uso recreativo dessas substâncias estavam em alta, é possível que o Manuel e o Miguel tenham embarcado em uma forte e infeliz viagem psicodélica no terreno acidentado do Morro do Vinhedo. Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com as datas da publicação daqui do que a gente está falando. E além disso, recebe alguns produtos até mais rápido.
juntando tudo que a gente tem agora, toda a reconstrução, toda a reconstrução e teorias que a gente tem, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que 17 de agosto eles saíram de sua cidade natal, que é Campo do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Eles falaram para suas esposas que iriam a São Paulo comprar material para trabalho. Ok, até aí ok. Suas esposas eram o que sabiam. Só que eles pegaram um ônibus e chegaram e foram para Niterói. Chegaram lá durante 2h30. Eles compraram capas impermeáveis em alguma lojinha, compraram uma garrafa num bar e a gente tem a relato da garçonete que atendeu eles, falando que eles estavam muito nervosos. O Miguel, principalmente, ele estava ansioso, estava olhando pro lado toda hora. E o que a gente sabe também é que do bar que eles foram, onde a garçonete relatou tudo isso, eles seguiram direto para um local onde foram encontrados mortos depois de muito tempo. O que a gente tem também é uma testemunha que afirma que os homens que chegaram ao local da morte num jipe, acompanhado por outros 2 homens que nunca foram encontrados. Como é o que a gente tem mais aqui. Quem são esses homens que apareceram lá? Seriam esses que teriam assassinado a teoria do assassinato? Mas eles não estavam vendendo material. E a gente tem lá o relato do amigo deles falando que eles estavam participando de uma seita. Só que a gente tem mais uma testemunha aqui, Gracinda Barbosa Cortino de Souza, e seus filhos, que viviam ali próximo ao morro onde eles foram encontrados mortos, contaram à polícia local alegando terem visto o que descreveram como OVNI pairando sobre o morro no momento exato que os investigadores criam que os 2 homens morreram. Cara, meu Deus, vocês estão entendendo isso aqui? A gente foi de uma teoria para uma conspiração de assassinato, ok, foram uma seita, e agora para extraterrestres. E o legal é que todas as 3 fazem o sentido nessa trama. Porque, ok, eles eram técnicos de eletrônica, eles tinham o poder de fazer compras de certos materiais. Mas por que assassinar eles? Por quê? Não tem por que ser tão ilegal. Hoje a gente ok que era os anos 60, mas ainda assim tinha coisas a mais. Ainda assim a polícia não iria se preocupar tanto com isso. Não tem por que assassinar eles. A seita dessa científica que eles estavam fazendo experimentos também é bastante plausível. Por quê? Porque eles estavam usando suas máscaras de chumbo, eles queriam se proteger de alguma coisa. E eles estavam com suas capas impermeáveis. E o papel falava lá, está aqui o local, 16h30, está aqui o local, 18h30, inserir cápsula, para que faça o efeito. Mas que efeitos são esses? Porque a gente também tem a teoria que a gente vai para a parte da perícia, porque nenhum ferimento aparente foi encontrado na necropsia deles. E não foi possível uma investigação de substância tóxica. Isso que é o ruim. A gente não sabe se eles foram envenenados, porque não tinha substância tóxica nos órgãos internos. Não foi possível fazer uma investigação disso. Pois eles já estavam num grau muito... Não foi feito porque eles já estavam em decomposição. A putrefação também tornou impossível determinar se foram eletrocutados ou não, porque eles foram encontrados molhados. O chumbo também, porque eles estavam com a máscara de chumbo, uma toalha molhada, as capas impermeáveis. Não dá pra saber direito. E outra hipótese é de que os 2 teriam consumido a droga. Isso que a gente tá falando. Mas o mais plausível também é a droga, é o envenenamento. Tá, ok, porque não foi possível saber por causa que eles já estavam muito em decomposição. Por isso não foi feita a perícia para saber se eles foram envenenados. Só que eles queriam... Por que eles queriam fazer isso? Eles teriam a finalidade de entrar em contato com esse extraterrestre, mas seria isso possível? Seria isso mesmo que aconteceu? Vamos lá. Eles teriam utilizado as máscaras para se protegerem dos fortes raios luminosos que poderiam surgir no esperado encontro com o extraterrestre. Só que, entretanto, ainda dentro
dessa teoria morreram por overdose de drogas. É o mais plausível possível. Algumas pistas dão força a essa hipótese. Um dos amigos da dupla que já afirmou que eles estavam fazendo a seita. Só que ainda a gente vai bater nessa parte do pessoal que morava lá perto alegou ter visto OVNI. Então a gente vai ficar nessa teoria. O que vocês acham? Será que foi os OVNIs lá? Porque teve a testemunha falando que viu o OVNI lá pairando sobre o momento exato em que os investigadores criam que os 2 homens morreram. Ou seriam eles se envenenaram? Um experimento com a máscara de chumbo, o que fica mais estranho. Seriam eletrocutados ou teriam se envenenado? O que vocês acham? Eu gostaria de saber. Deixa aí o seu comentário. O que vocês realmente, qual a teoria de vocês e o que vocês acham sobre o assunto. Eu sou o Judeu e eu vou terminar esse podcast por aqui. E valeu!